Mas então, Kim, uma coisa interessante também, você pontuava em todas as pesquisas para o governo do estado. Em qual momento você analisou que não seria o caminho uma pré-candidatura ao governo, seguir outro caminho? Como é que você tomou essa decisão? Olha, e eu vou responder com toda sinceridade, as pessoas acham que isso é um discurso pra fora, mas enfim, quem tem contato comigo nos bastidores sabe que isso é verdadeiro, mas eu não consigo provar isso pra quem tá me escutando publicamente agora, mas foi pela constatação de que o Renan vai vencer. E pela minha vontade de. Porque Mas qual não seria legal um palco aqui, uma candidatura aqui para o Renan, A ou gente não? escuta muito isso de analista, de jornalista e de classe política, né? O tal do palanque. Só Sim. que, diferente de candidaturas tradicionais, não existe um palanque físico de candidatura a governo do estado em que o Renan sobe e ele discursa, né? O nosso palanque é o Renan ir em várias cidades do interior, principalmente as menores e mais pobres, mostrar os problemas, falar dos problemas locais, e é assim que ele tem crescido nas pesquisas. Não é pelo apoio de um pré-candidato a governador, não é pelo apoio de um pré-candidato ao senador, não é porque tem alguém do estado que referenda o Renan. O próprio cidadão do estado referenda o Renan a partir do momento que ele vai para lá. Então, eu não vejo essa importância toda que falam dos grandes palanques, né? Porque se fosse falar em palanque, quem mais tem candidato aí ou tem estrutura, né, nos estados para fazer pré-campanha é o PSD. Se os pré-candidatos ao governo do estado, e a gente sabe que a partir do centro-oeste para cima não existe esse apoio ao Caiado, nem por parte dentro do PSD, mas do centro-oeste para baixo existe, essas pré-candidaturas com muita estrutura e com muita intenção de voto, alguns desses pré-candidatos ao governo em primeiro nas pesquisas, fariam com que o Caiado, né, estivesse hoje numa posição muito mais forte do que ele está hoje. Então, eu não acho esse ponto tão relevante. Óbvio que é importante ter para o partido você ter uma pré-candidatura ao governo do estado, e nós, até o dia 20 deste mês, vamos decidir, né, mesmo não sendo eu, se nós teremos ou se nós não teremos uma candidatura aqui ao governo do estado. Mas o mais importante, na minha avaliação, era ter uma pessoa que politicamente coordenasse uma equipe econômica para o governo do Renan, né, ter um ministro de confiança que ao mesmo tempo tivesse experiência dentro do parlamento e que tivesse familiaridade com os temas econômicos para conduzir essa agenda dentro do governo dele, e aí essa nossa constatação de que seria, e essa nossa decisão coletiva de que seria melhor para o projeto, para a candidatura à presidência da República, para o partido, e como o nosso projeto de partido é um projeto voltado para o país, consequentemente para o país, melhor eu disputar a reeleição e me licenciar para assumir o Ministério do Renan. Deputada, ano passado você deu uma entrevista, a gente conversou lá no MBL, e você sinalizou que você poderia sair como ao governo do estado se Tarcísio não saísse. Foi isso que pesou? Quer dizer, se Tarcísio saísse para a presidência, que você então sairia para o governo do estado. Não, isso não foi fundamental ou definidor para a decisão. Claro que se o Tarcísio não disputasse o governo do estado, né, as chances da gente vencer a eleição aqui seriam maiores. Mas não foi isso que pesou. Não foi probabilidade de vencer. Primeiro porque eu não teria nenhum problema de enfrentar uma eleição improvável, né? Não teria nenhum problema de enfrentar uma eleição assimétrica, porque eu sei que nós estamos no início do partido e praticamente todas as nossas eleições serão improváveis e assimétricas, mas boa parte dos pontos de fora da curva da história que mudaram os rumos de um país foram eleições de azarões, por assim dizer. E também não teria problema em disputando uma eleição improvável, ainda que para vencer, não teria problema de perder também. Não tenho nenhum amor por mandato, né? Não vivo de mandato, nunca vivi, e não seria fatal, porque eu já escutei de deputados na Câmara, não, você tem que vir para a reeleição, porque a sua reeleição aqui é certa, e é muito ruim ficar sem mandato. Mas não é Porque perder espaço, Kim? não acho que seja uma perda fatal assim, porque eu não sou um deputado do Centrão que depende de ter um mandato para inaugurar obra no seu reduto. A minha opinião no debate público, eu faço por meio das redes sociais. É claro que a minha relevância institucional é maior se eu tiver um mandato, mas as minhas opiniões vão continuar sendo ouvidas com ou sem mandato, né? E o meu trabalho político dentro do Partido Missão, cumprindo um papel de embaixador, cumprindo um papel daquele que vai promover e fazer o partido crescer, trabalhando nos estados,
é tão ou mais relevante do que exercer o mandato. Mas só para fechar dessa questão de paixão por mandato, eu já escutei de um deputado que era importante eu disputar a reeleição, porque ele, quando foi disputar uma majoritária, perdeu e ficou sem mandato, ele falou, olha, eu não era convidado nem mais para festa de aniversário. Eu não tenho esse problema, porque assim, eu tenho amigos que não dependem do meu mandato, então eu não tenho essa preocupação.